Capítulo 3. Os homens vão para suas cavernas e as mulheres falam. Uma das maiores diferenças entre homens e mulheres é como eles lidam com o estresse. Os homens se tornam progressivamente concentrados e retraídos, enquanto as mulheres se tornam progressivamente indefesas e emocionalmente envolvidas. Nessas horas, as necessidades de um homem para se sentir bem são diferentes das de uma mulher. Ele se sente melhor resolvendo problemas, enquanto ela se sente melhor conversando sobre problemas. Não entender e aceitar essas diferenças cria atrito desnecessário nos nossos relacionamentos. Vamos dar uma olhada num exemplo comum. Quando Tom chega em casa, ele quer relaxar e se desligar através de uma leitura silenciosa do jornal. Ele está estressado com os problemas não solucionados do seu dia e encontra alívio se esquecendo deles. Sua esposa, Mary, também quer relaxar do seu dia estressante. Ela, entretanto, quer encontrar alívio conversando sobre os problemas do seu dia. A tensão que vagarosamente se constrói entre eles se torna ressentimento. Tom secretamente pensa que Mary fala demais, enquanto Mary se sente ignorada. Sem entenderem suas diferenças, eles se separarão cada vez mais. Você provavelmente pode reconhecer essa situação porque é somente um dos muitos exemplos em que homens e mulheres se desentendem. Esse problema não é só de Tom e Mary, mas está presente em quase todos os relacionamentos. A resolução desse problema para Tom e Mary não depende do quanto se amem, mas do quanto eles entendem o sexo oposto. Sem saber que as mulheres realmente precisam conversar sobre os problemas para se sentirem melhor, Tom continuaria pensando que Mary falava demais e resistindo a ouvi-la. Sem saber que Tom estava lendo o jornal para se sentir melhor, Mary se sentiria ignorada e negligenciada. Ela persistiria em tentar fazê-lo falar quando ele não quisesse. Essas duas diferenças podem ser resolvidas primeiramente compreendendo com mais profundidade como homens e mulheres lidam com o estresse. Vamos novamente observar a vida em Marte e Vênus e recolher alguns insights sobre homens e mulheres. Lidando com o estresse em Marte e Vênus. Quando o marciano fica aborrecido, ele nunca fala sobre o que o está incomodando. Ele jamais chatearia outro marciano com seu problema, a menos que a assistência de seu amigo fosse necessária para resolver o problema. Em vez disso, ele fica calado e vai para sua caverna particular para pensar sobre o problema, ruminando sobre ele para achar a solução. Quando acha uma solução, se sente muito melhor e sai da caverna. Se não consegue encontrar uma solução, então ele faz alguma coisa para esquecer do problema, como ler o jornal ou jogar algum jogo. Ao liberar sua mente dos problemas do seu dia a dia, ele consegue gradualmente relaxar. Se seu estresse é realmente grande, ele precisa se envolver em alguma coisa ainda mais desafiadora, como corrida de automóveis ou alpinismo. Para se sentirem melhor, os marcianos vão para suas cavernas para resolver seus problemas sozinhos. Quando uma venusiana fica aborrecida ou estressada com o seu dia, para encontrar alívio, ela procura por alguém em que confie e então conversa com todos os detalhes sobre o problema do seu dia. Quando as venusianas compartilham suas fragilidades, elas repentinamente se sentem melhor. Esse é o jeito venusiano. Para se sentirem melhor, as venusianas se encontram e falam abertamente sobre seus problemas. Em Vênus, dividir os problemas com alguém é, de fato, considerado um sinal de amor e confiança, e não uma chateação. As venusianas não se sentem envergonhadas de ter problemas. Seus egos não dependem
de parecerem incompetentes, mas sim de participarem de relacionamentos amorosos. Elas compartilham abertamente seus sentimentos de fragilidade, confusão, desesperança e cansaço. Uma venusiana se sente bem consigo mesma quando tem amigos amáveis com quem compartilhar seus sentimentos e problemas. Um marciano se sente bem quando pode resolver seus problemas sozinho na sua caverna. Esses segredos de como se sentir bem ainda são aplicáveis hoje. Encontrando alívio numa caverna. Quando um homem está estressado, ele se retira para dentro de uma caverna na sua mente e se concentra na resolução de um problema. Ele geralmente escolhe o problema mais urgente ou mais difícil. Ele fica tão concentrado na resolução desse problema que perde temporariamente a noção de tudo mais. Outros problemas e responsabilidades desaparecem gradualmente no pano de fundo. Em tais momentos, ele se torna progressivamente distante, esquecido, insensível e preocupado em seus relacionamentos. Por exemplo, quando tiver uma conversa com ele, em casa, parece que somente 5% de sua mente estão disponíveis para o relacionamento, enquanto os outros 95% ainda estão no trabalho. Sua plena consciência não está presente porque ele está ruminando o próprio problema, esperando encontrar uma solução. Quanto mais estressado estiver, mais preso ao problema ficará. Em tais momentos, ele é incapaz de dar a uma mulher a atenção e o sentimento que ela normalmente recebe e certamente merece. Sua mente está preocupada e ele se sente impotente para liberá-la. Se, no entanto, ele puder encontrar a solução, ele se sentirá melhor instantaneamente e sairá da caverna. Repentinamente, ele estará à disposição para participar do relacionamento novamente. Entretanto, se ele não puder encontrar uma solução para o seu problema, então permanecerá enfiado na caverna. Para sair, ele fica atraído pela resolução de pequenos problemas, como ler o jornal, ver televisão, dirigir seu carro, fazer exercícios físicos, assistir a um jogo de futebol, jogar basquete e por aí afora. Qualquer atividade desafiadora que inicialmente requeira somente 5% de sua mente pode ajudá-lo a esquecer seus problemas e a sair. Assim, no dia seguinte, ele será capaz de redirecionar seu foco para seu problema com mais sucesso. Vamos examinar com mais detalhes alguns exemplos. Jim geralmente usa a leitura do jornal para esquecer dos problemas. Quando lê o jornal, ele não mais se confronta com os problemas do seu dia a dia. Com 5% de sua mente que não estão concentrados nos problemas do seu trabalho, ele começa a formar opiniões e a encontrar soluções para os problemas do mundo. Aos poucos, sua mente se torna progressivamente envolvida com os problemas veiculados nas notícias e esquece dos seus próprios. Dessa forma, ele faz a transição entre estar concentrado no seu problema no trabalho e estar concentrado nos diversos problemas do mundo, pelos quais não é diretamente responsável. Esse processo libera sua mente da atratividade dos problemas do trabalho, de modo que possa se concentrar em sua esposa e família de novo. Tom assiste a um jogo de futebol para liberar seu estresse e se desligar. Ele libera sua mente de tentar resolver o próprio problema, resolvendo os problemas de seu time favorito. Assistindo à partida, ele pode sentir como se estivesse no lugar dos jogadores, que resolveu um problema com cada jogo. Quando o seu time faz pontos ou ganha, ele desfruta uma sensação de sucesso. Se seu time perde, ele sofre a perda deles como sendo sua própria. Em todo caso, entretanto, sua mente é liberada da atratividade dos seus problemas reais. Para Tom e muitos homens, a inevitável liberação da tensão que ocorre na conclusão de qualquer evento esportivo, noticioso ou no cinema, fornece uma liberação da tensão
que sentem na própria vida. Como as mulheres reagem à caverna. Quando um homem está enfiado em sua caverna, ele está impotente para dar à sua parceira a qualidade de atenção que ela merece. É difícil para ela aceitá-lo nesses momentos porque ela não sabe o quanto ele está estressado. Se ele chegasse em casa e conversasse sobre todos os seus problemas, então ela poderia ser mais compassiva. Ao contrário, ele não fala de seus problemas, e ela sente que ele a está ignorando. Ela pode dizer que ele está aborrecido, mas erroneamente admite que ele não se importa com ela porque não está falando com ela. As mulheres geralmente não entendem como os marcianos lidam com o estresse. Elas esperam que os homens se abram e falem sobre seus problemas da maneira que as venusianas o fazem. Quando um homem está enfiado na sua caverna, uma mulher se ressente dele não estar mais aberto. Ela se sente magoada quando ele liga o noticiário ou sai para jogar basquete e a ignora. Esperar que um homem que esteja em sua caverna instantaneamente se abra, se torne sensível e amável, é tão irreal como esperar que uma mulher que esteja aborrecida imediatamente se acalme e seja completamente razoável. É um erro esperar que um homem esteja sempre em contato com seus sentimentos amorosos, do mesmo modo que é um erro esperar que os sentimentos de uma mulher sejam sempre racionais e lógicos. Quando os marcianos vão para suas cavernas, eles tendem a esquecer que seus amigos podem estar tendo problemas também. Domina o instinto que diz que antes que você possa tomar conta de qualquer pessoa, você tem que tomar conta de si mesmo. Quando uma mulher vê o homem reagindo dessa maneira, ela geralmente resiste a isso e se ressente do homem. Ela pode pedir seu apoio num tom exigente, como se ele tivesse que lutar por seus direitos com esse homem negligente. Lembrando-se que os homens são de Marte, uma mulher pode corretamente interpretar sua reação ao estresse como seu mecanismo para lidar com isso, em vez de interpretá-la como uma expressão de como ele se sente a respeito dela. Ela pode começar a cooperar com ele para conseguir o que precisa, em vez de resistir a ele. Por outro lado, os homens geralmente têm pouca consciência do quanto se tornam distantes quando estão na caverna. Quando o homem reconhece o quanto retirar-se para dentro da própria caverna pode afetar as mulheres, ele pode ser compassivo quando ela se sente negligenciada ou sem importância. Lembrar que as mulheres são de Vênus o ajuda a ser mais compreensivo e respeitador das reações e sentimentos dela. Sem entender a validade das reações dela, um homem comumente se defende e eles discutem. Esses são 5 desentendimentos comuns. 1. Quando ela diz, você não ouve, ele diz, o que você quer dizer com eu não ouço? Eu posso repetir tudo o que você falou. Quando o homem está na caverna, ele pode gravar o que ela está dizendo com os 5% de sua mente que estão ouvindo. Um homem raciocina que, se ele está ouvindo com 5%, então ele está ouvindo. No entanto, o que ela está pedindo é sua atenção completa e individida. 2. Quando ela diz, sinto como se você nem estivesse aqui, ele diz, o que você quer dizer como eu não estar aqui? É claro que estou aqui. Você não está vendo meu corpo? Ele raciocina que, se seu corpo está presente, então ela não deveria dizer que ele não está lá. No entanto, apesar do seu corpo estar presente, ela não sente sua presença completa, e é isso o que ela quer dizer. 3. Quando ela diz, você não se importa comigo, ele diz, é claro que me importo com você. Por que você pensa que estou tentando resolver esse problema? Ele raciocina que, como está preocupado com a resolução de um problema,
que vai de alguma forma beneficiá-la, ela deveria saber que ele se importa com ela. No entanto, ela precisa sentir sua atenção e seu carinho diretos, e é isso o que ela está realmente pedindo. 4. Quando ela diz: sinto como se eu não fosse importante para você. Ele diz: isso é ridículo, é claro que você é importante. Ele raciocina que os sentimentos dela não se justificam porque ele está resolvendo os problemas para beneficiá-la. Ele não se dá conta de que, quando se concentra em um problema e ignora os problemas com os quais ela está aborrecida, quase todas as mulheres teriam a mesma reação e tomariam a coisa no sentido pessoal e se sentiriam sem importância. 5. Quando ela diz: você não tem sentimentos, você não tem coração, ele diz: o que há de errado com isso? De que outro jeito você quer que eu resolva esse problema? Ele raciocina que ela está sendo crítica e exigente demais porque ele está fazendo algo que é necessário para a solução do problema. Ele se sente depreciado. Além disso, não reconhece a validade dos sentimentos dela. Os homens geralmente não se dão conta do quanto eles podem mudar radical e rapidamente de serem calorosos e sentimentais para insensíveis e distantes. Na sua caverna, um homem está preocupado com a solução do seu problema e não presta atenção em como sua atitude indiferente pode parecer a outras pessoas. Para aumentar a cooperação, tanto homens e mulheres têm que se entender melhor. Quando um homem começa a ignorar sua esposa, ela frequentemente encara como sendo algo pessoal. Sabendo que ele está lidando com o estresse da sua própria maneira ajuda muito, mas não é sempre que ajuda a aliviar a dor. Em tais momentos, ela pode sentir a necessidade de falar sobre esses sentimentos. É quando é importante que o homem dê validade aos sentimentos dela. Ele precisa entender que ela tem o direito de falar sobre seus sentimentos, de estar sendo ignorada e desamparada, do mesmo modo que ele tem o direito de se retirar para dentro de sua caverna e não conversar. Se ela não se sente compreendida, então é difícil para ela liberar sua mágoa, encontrando alívio na conversa. Quando uma mulher está estressada, ela instintivamente sente necessidade de conversar sobre seus sentimentos e todos os possíveis problemas que estão associados com seus sentimentos. Quando ela começa a falar, não prioriza o significado de qualquer problema. Se está aborrecida, então está aborrecida com todos eles, grandes ou pequenos. Ela não está preocupada em achar soluções imediatas para seus problemas, mas sim busca alívio expressando-se e querendo ser compreendida. Falando ao acaso sobre seus problemas, ela fica menos aborrecida. Uma mulher sob estresse não está preocupada em achar soluções imediatas para seus problemas, mas sim busca alívio expressando-se e querendo ser compreendida. Como um homem sob estresse tende a se concentrar em um problema e esquecer os outros, uma mulher sob estresse tende a se expandir e tornar-se indefesa contra todos os problemas. Conversando sobre todos os problemas possíveis, sem se concentrar na sua resolução, ela se sente melhor. Explorando seus sentimentos nesse processo, ela ganha uma consciência maior do que a está realmente incomodando, e então, repentinamente, ela não está mais tão indefesa. Para se sentir melhor, as mulheres falam sobre problemas do passado, problemas do futuro, problemas potenciais, até de problemas que não têm solução. Quanto mais conversam e investigam, mais elas se sentirão bem. É dessa maneira que as mulheres funcionam. Esperar outra coisa é negar a uma mulher seu senso de si mesma. Quando uma mulher está indefesa, ela encontra alívio conversando, com muitos detalhes, sobre seus vários problemas.
Gradualmente, se ela sente que está sendo ouvida, seu estresse desaparece. Depois de falar sobre um assunto, ela fará uma pausa e então mudará para o próximo. Dessa forma, ela continua a se expandir, falando sobre seus problemas, preocupações, decepções e frustrações. Esses assuntos não precisam estar em nenhuma ordem e tendem a ser logicamente desconexos. Se ela sente que não está sendo compreendida, sua consciência pode se expandir até mais longe ainda, e ela pode ficar aborrecida com mais problemas. Da mesma forma que um homem que esteja enfiado em sua caverna precisa de pequenos problemas para distraí-lo, uma mulher que não se sente ouvida precisará falar sobre outros problemas que são menos imediatos para sentir alívio. Para esquecer seus próprios sentimentos dolorosos, ela pode se tornar emocionalmente envolvida com os problemas dos outros. Além disso, ela pode encontrar alívio discutindo os problemas de seus amigos, parentes e sócios. Esteja ela falando de seus problemas ou de problemas alheios, conversar é uma reação venusiana natural e saudável contra o estresse. Para esquecer seus próprios sentimentos dolorosos, uma mulher pode se tornar emocionalmente envolvida com os problemas dos outros. Como os homens reagem quando as mulheres precisam conversar? Quando as mulheres falam sobre seus problemas, os homens geralmente resistem. Um homem supõe que ela esteja conversando com ele sobre seus problemas porque ela o está responsabilizando. Quanto mais problemas, mais ele se sente acusado. Ele não se dá conta de que ela está falando para se sentir melhor. Um homem não sabe que ela apreciará se ele simplesmente ouvir. Os marcianos falam sobre seus problemas por duas razões somente. Eles estão acusando alguém ou estão buscando conselho. Se uma mulher estiver realmente aborrecida, um homem supõe que ela o está acusando. Se ela parecer menos aborrecida, então ele supõe que ela está pedindo conselho. Se ele supuser que ela esteja pedindo conselho, então ele vestirá a capa de senhor conserta tudo para resolver os problemas dela. Se ele supuser que ela o esteja acusando, então ele sacará sua espada para se proteger do ataque. Em ambos os casos, ele logo achará difícil ouvir. Se oferecer soluções para os problemas dela, ela simplesmente continuará falando de mais problemas. Depois de oferecer 2 ou 3 soluções, ele espera que ela se sinta melhor. Isso é porque os marcianos se sentem melhor com soluções, desde que tenham pedido para que uma solução fosse oferecida. Quando ela não se sente melhor, ele sente que suas soluções foram rejeitadas e ele se sente depreciado. Por outro lado, se ele se sentir atacado, então começará a se defender. Ele acha que, se explicar, ela parará de acusá-lo. Quanto mais se defende, entretanto, mais ela fica aborrecida. Ele não se dá conta de que explicações não são o que ela precisa. Ela precisa que ele entenda seus sentimentos e que a deixe à vontade para falar de mais problemas. Se ele for esperto e somente escutar, então, poucos momentos depois de reclamar dele, ela vai mudar de assunto e falar de outros problemas também. Os homens se tornam particularmente frustrados quando uma mulher fala sobre problemas para os quais ele não tem solução. Por exemplo, quando uma mulher está estressada, ela poderia reclamar: "Eu não estou sendo paga o bastante no trabalho. Minha tia Louise está ficando cada vez mais doente. Ela piora a cada ano. Nossa casa simplesmente não é grande o bastante. Essa estação está tão seca. Quando é que vai chover? Nós estamos quase sem fundos na nossa conta no banco." Uma mulher pode fazer qualquer um dos comentários acima como uma forma de expressar suas preocupações, desapontamentos e frustrações. Ela pode saber que nada mais pode ser feito para resolver esses problemas.
Mas para encontrar alívio, ela ainda precisará falar sobre eles. Ela se sentirá amparada se o ouvinte se relacionar com sua frustração e desapontamento. Ela pode, no entanto, frustrar seu parceiro masculino, a menos que ele entenda que ela só precisa falar sobre isso e que então se sentirá melhor. Os homens se tornam impacientes quando uma mulher fala sobre problemas com muitos detalhes. Um homem supõe, erroneamente, que quando uma mulher fala com muitos detalhes, todos os detalhes são necessários para que ele encontre a solução para o problema dela. Ele se esforça para encontrar a relevância deles e fica impaciente. Novamente, não se dá conta de que ela está procurando não uma solução que venha dele, mas seu carinho e compreensão. Além disso, ouvir é difícil para um homem porque ele supõe erroneamente que haja uma ordem lógica quando ela muda de um problema para outro ao acaso. Depois que ela tiver compartilhado 3 ou 4 problemas, ele se torna extremamente frustrado e confuso, tentando relacionar logicamente esses problemas. Uma outra razão pela qual um homem pode resistir a ouvir é que ele está procurando o resultado da questão. Ele não pode começar a formular sua solução até que saiba o resultado. Quanto mais detalhes ela dá, mais ele se frustra enquanto escuta. Sua frustração é diminuída se ele puder se lembrar que ela está se beneficiando grandemente ao falar dos detalhes. Se ele puder se lembrar de que falar dos detalhes a está ajudando a se sentir bem, então ele poderá relaxar. Do mesmo modo que um homem se satisfaz solucionando os detalhes intrincados da resolução de um problema, uma mulher se satisfaz conversando sobre os detalhes dos seus problemas. Do mesmo modo que um homem se satisfaz solucionando os detalhes intrincados da resolução de um problema, uma mulher se satisfaz conversando sobre os detalhes dos seus problemas. Para tornar as coisas um pouco mais fáceis para o homem, a mulher pode contar logo o resultado da história e evite deixá-lo em suspense. As mulheres, comumente, gostam de deixar o suspense se estabelecer porque trará mais sentimento à história. Uma outra mulher apreciaria essa preparação, mas um homem pode facilmente ficar frustrado. O grau até o qual um homem não entende uma mulher é o grau até o qual ele irá resistir a ela quando ela estiver falando de problemas. Quando um homem aprende mais sobre como satisfazer uma mulher e proporciona-lhe apoio emocional, ele descobre que ouvir não é tão difícil. Mais importante, se uma mulher puder lembrar a um homem que ela só quer falar sobre seus problemas e que ele não precisa resolver nenhum deles, pode ajudá-lo a relaxar e ouvir. Os marcianos e as venusianas viveram juntos em paz porque eram capazes de respeitar suas diferenças. Os marcianos aprenderam a respeitar a necessidade que as venusianas tinham de conversar para se sentir melhor. Mesmo que não tivesse muito a dizer, ele aprendeu que, ouvindo, poderia ser bastante amparador. As venusianas aprenderam a respeitar a necessidade que os marcianos tinham de se isolar para lidar com o estresse. A caverna não era mais um grande mistério nem causa para alarme. O que os marcianos aprenderam? Os marcianos se deram conta de que, mesmo quando estavam sendo atacados, acusados ou criticados pelas venusianas, isso era somente temporário. Logo as venusianas iriam repentinamente se sentir melhor, ficar mais compreensivas e aceitar mais. Aprendendo a ouvir, os marcianos descobriram quanto as venusianas realmente se desenvolviam ao conversarem sobre seus problemas. Cada marciano encontrou paz de espírito quando finalmente entendeu que a necessidade que uma venusiana tem de falar sobre seus problemas não era porque ele estava falhando com ela de alguma forma.
Além disso, aprendeu que uma vez que uma venusiana se sinta ouvida, ela para de se estender sobre os problemas e se torna bastante segura. Com essa consciência, o marciano foi capaz de ouvir sem se sentir responsável pela resolução de todos os problemas dela. Muitos homens e até mulheres são muito judiciosos sobre a necessidade de falar sobre problemas porque nunca experimentaram o quanto isso pode ser benéfico. Eles nunca viram como uma mulher que se sente ouvida, de repente pode mudar, se sentir melhor e sustentar uma atitude positiva. Geralmente, assistiram como uma mulher, provavelmente suas mães, que não se sentia ouvida, continuava se estendendo sobre os seus problemas. Isso acontece às mulheres quando elas não se sentem amadas ou ouvidas por um período de tempo prolongado. O problema real, no entanto, é que ela se sente desamada, não que esteja só falando de problemas. Depois que os marcianos aprenderam a ouvir, eles fizeram uma descoberta das mais assombrosas. Eles começaram a se dar conta de que, para uma venusiana, falar sobre problemas poderia ajudá-los de fato a saírem de suas cavernas do mesmo jeito que assistir ao noticiário da televisão ou ler um jornal. Similarmente, quando os homens aprendem a ouvir sem se sentirem acusados ou responsáveis, ouvir se torna muito mais fácil. Quando um homem se torna um bom ouvinte, ele se dá conta de que ouvir pode ser uma excelente maneira de esquecer os problemas do seu dia a dia, bem como trazer um bocado de satisfação para sua parceira. Mas nos dias em que está realmente estressado, ele pode precisar ficar na sua caverna e sair aos poucos através de alguma outra distração, como um noticiário ou um esporte competitivo. O que as venusianas aprenderam? As venusianas também encontraram paz de espírito ao finalmente entenderem que um marciano, ao se isolar, não estava sinalizando que ele não a amava tanto. Elas aprenderam a aceitá-lo mais nesses momentos difíceis porque ele estava experimentando muito estresse. As venusianas não se sentiram ofendidas quando os marcianos estavam se distraindo com facilidade. Quando uma venusiana falava e o marciano se distraía, ela, muito educadamente, parava de falar. Ficava ali e esperava até que ele notasse. Então ela começava a falar de novo. Ela entendeu que algumas vezes era difícil para ele dar sua atenção total. As venusianas descobriram que ao pedirem a atenção de um marciano de uma maneira relaxada e receptiva, os marcianos ficariam felizes em redirecionar sua atenção. Quando os marcianos estavam completamente preocupados e em suas cavernas, as venusianas também não tomavam como uma coisa pessoal. Elas aprenderam que aquele não era o momento para ter conversas íntimas, mas o momento para conversar sobre seus problemas com suas amigas ou se divertir e fazer compras. Quando os marcianos, por causa disso, se sentiam amados e aceitos, as venusianas descobriram que eles saíam de suas cavernas mais depressa.